O tema da lição é mortos para o pecado, porém, ainda lutando contra ele. Porque mesmo que a gente esteja morto para o pecado ainda habita no mundo e nós estamos sujeitos a pecar. Então nós temos que lutar sempre. Especificamente a lição de hoje, falando sobre lutar contra o pecado, nós vamos falar sobre justificação, né? A justificação. E eu quero, ao invés de falar só aqui os tópicos da lição, eu quero compartilhar com os irmãos para que a gente entenda melhor o que é a justificação, né? O que significa justificação, né? Porque muitas das vezes a gente fica dentro da igreja o tempo inteiro ouvindo a justificação, que nós fomos justificados, porque quando aceitamos Jesus, né, nós somos justificados, e muitas das vezes a gente não entende muito bem a justificação. Quando a gente entende o que é a justificação, aí a gente passa a entender o capítulo 6 de Romanos, que é onde nós vamos ler, que quando Paulo fala, se nós vamos permanecer no pecado, nós vamos lutar contra o pecado, aí começa as coisas fazerem mais sentido. Então vamos ler lá a carta aos Romanos, capítulo 6, serão 14 versículos. Romanos, capítulo 6, do 1 ao 14. São versículos pequenos, então eu quero compartilhar, quero que os irmãos participem também, tá? Então eu vou ler o primeiro, aí vai o Diego, vai o Vinícius, vai o Jonathan, vai a Juliana, vai a Ush, e assim nós vamos lendo até fechar os 14, tá bom? Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Amados, como a gente pôde ler aqui, o apóstolo Paulo falando, ele está falando para pessoas ímpias ou não? Pessoas que ainda não se converteram? Não. Ele está falando para quem é cristão. Ele está falando para quem já se converteu. Tá? Ele está falando para nós que estamos aqui hoje. Entende? Ele não está falando para uma pessoa que ainda não confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele não está falando para essa pessoa. Esse capítulo, né, assim como o capítulo 5, ele está falando para nós, cristãos.
E por que o apóstolo Paulo está falando para nós cristãos? Porque naquele tempo já tinha, e ainda até hoje, existem pessoas que banalizam a justificação pela fé, ou viver debaixo da graça. Acha que por aceitar a Jesus Cristo uma única vez, está salvo, está justificado e pode continuar vivendo a vida aleatória, a vida que vivia. Então é por isso que o apóstolo Paulo está falando assim, ele começa o versículo 1, em outras palavras, dizendo assim: ei, acorda, tu acabou de se converter, tu acabou de confessar a Jesus como Senhor e vai continuar vivendo uma vida de pecado? É isso que ele está falando, né? Então, ele está falando para nós. É interessante e importante que a gente entenda isso. Quem é o público-alvo? Porque isso aqui é uma exortação para nós, tá? Ele está falando de justificação, tá? E eu quero perguntar aos irmãos se os irmãos conseguem imaginar o que é a justificação. Gostaria que os irmãos pudessem participar juntamente comigo. Quando a gente fala assim, justificação, nós fomos justificados. O que os irmãos entendem dessa palavra? Pode responder. Tinha uma pena a ser imposta a uma pessoa que estaria sendo julgada, e essa pessoa foi justificada por uma ação que o livrou da pena. Justificação. Isso aí. E é isso. Entende? Justificar quer dizer tornar justo. Inocentar. Entende? Justificar é literalmente, quando você vai ver na tradução lá do grego e tudo, como a gente tem aprendido no seminário, né? Essa palavra ela se refere exatamente a um julgamento num tribunal judicial mesmo. E a pessoa que estava sendo culpada, ela é tornada inocente. Ela é considerada inocente. Então, ela era considerada uma suspeita e agora ela é justa. Não, essa pessoa é justa. Entende? Então, a justificação, eu anotei aqui, ela é exatamente o seguinte, ela é o contraste do ato de condenar. Entende? Então, quando condenar, isso eu estou falando diante da graça, diante de Jesus Cristo. Condenar torna a pessoa ímpia. Justificar torna a pessoa salva, justa, inocente. Entende? E aí, quando a gente fala do que é ímpio, a condenação torna a pessoa ímpia. O que é ímpio? Ímpio é tudo que vai contra Deus, de uma forma resumida de explicar. Entende? Tudo que vai contra a Deus, aos atos de Deus, a atitude de Deus, é uma pessoa ímpia. Entende? E aqui dentro desse ponto, né, nós temos aqui muito estudo para falar de ímpio. Porque as pessoas julgam ímpio quem está lá fora. Mas dentro da igreja temos muitos ímpios. Entende? Então, condenar torna uma pessoa ímpia, mas justificar torna uma pessoa justa, inocente, tá? Ela é livre da condenação. Eu até imaginei aqui, por exemplo, o prefeito Diego, no domingo passado, ele deu um exemplo sobre a prisão, né? E aí eu peguei esse gancho e imaginei, por exemplo, num tribunal, num julgamento. Imagina que temos lá dois irmãos, sendo que um irmão, num tribunal, está havendo um julgamento, e nós temos lá dois irmãos, sendo que um irmão é malfeitor mesmo. Um irmão, ele comete atrocidades, comete pecados,
roubou, matou, fez de tudo errado. Só que o outro irmão é inocente, é uma pessoa, né, que nunca fez nada, nem tinha conhecimento da vida do seu irmão, que está sendo condenado. Só que nesse tribunal, o irmão 1, tá? Vou botar lá, Joãozinho e Pedrinho. Joãozinho está sendo condenado realmente porque ele cometeu o erro. Mas Pedrinho, ele nem sabia das atrocidades do irmão. E está caindo sobre ele também a culpa. E ele está para ser condenado por causa do erro que Joãozinho cometeu. E aí vem o juiz e o justifica. Fala assim, não, Pedrinho, ele é justo. Ele não vai pagar pelo erro de Joãozinho. Então, ele é justo, ele é inocente. Pode liberar. Isso é justificação. É o que Jesus Cristo, ou através de Jesus Cristo, foi feito por nós. Através de Adão, um homem, entrou o pecado no mundo. E se a gente for ler no capítulo 5, versículo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo ele escreve assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, nós hoje, naturalmente, tá? Nós, o ser humano, a pessoa que nasce, o Isaac, que nasceu há 2 anos atrás, ele já nasce no pecado. Ele carrega a culpa de um homem lá atrás. Está imputado em nós essa culpa. Por isso precisamos da justificação de Deus, ou através de Jesus Cristo. Porque a justificação vem por causa de Jesus Cristo. Assim como a desobediência de um homem trouxe o pecado e a morte, a obediência de um homem trouxe a justificação. Então ela vem vem através de Jesus Cristo por meio da fé. Então nós precisamos ter fé em Jesus Cristo para sermos justificados. E nós vemos isso no capítulo 5, versículo 1. O apóstolo Paulo ele diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que hoje o ser humano, ele tem que confessar a Jesus Cristo como Senhor. E pela fé em Jesus Cristo, ele é justificado. Não tem como uma pessoa ser justificada, que aí foi a lição de domingo passado. Não tem como uma pessoa ser justificada se ela não confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Porque é através dele. Por causa da obediência de Jesus em morrer na cruz por nós, agora nós temos a justificação de Deus. Ou seja, nós não estamos presos no pecado, como foi a lição do domingo passado. Mas o que é ser preso no pecado? É viver pecando? Ser preso no pecado, dentro da nossa lição de hoje, falando de justificação, ser preso no pecado é você sempre carregar a culpa de que ainda é o pecador. Entende? Então é como se eu estivesse sempre escondendo algo ou sempre com medo de algo e não posso me apresentar. Então eu estou preso a esse algo. Entende? Então, quando o apóstolo Paulo fala no capítulo 6 de que, olha só, nós vamos permanecer no pecado? Não, nós não podemos viver presos ao jugo do pecado, porque nós fomos justificados. Eu sou inocente. Eu não tenho que ficar me escondendo e me culpando ou carregando algum sentimento de culpa
Por causa dos pecados cometidos. Entende? Ele já me justificou. Já me tornou justo. Eu agora, como que eu posso dizer? Eu não tenho imputado em mim a culpa dos pecados cometidos. Porque eu fui me tornado, ou Jesus me justificou e agora eu sou justificado. Fui tornado inocente, fui tornado justo. Por que isso? Por que isso? As pessoas tendem a pensar de que talvez isso porque não acreditam em Deus, porque não acreditam no Ser Supremo que criou todas as coisas e tudo teve início com Ele e terá fim com Ele. Então as pessoas acham que simplesmente apareceu a evolução do macaco e foi surgindo e foi aparecendo e tudo. Só que veja bem, quando nós pensamos que Deus criou todas as coisas, Ele criou. E lá atrás, antes do pecado, Adão era justo. E por ele ser justo e puro, ele tinha contato com Deus. Ele falava diretamente com Deus. Ele andava com Deus pelo jardim. Quando o pecado é imputado, Adão agora já não é mais justo. Ele precisa de justificação. Entende? Porque o pecado entrou. Só que quando o pecado entra, essa comunhão com Deus, essa ligação com Deus, ela é afastada. A gente já aprendeu aqui que o pecado nos afasta de Deus, nos distancia de Deus. E o que Deus quer com a humanidade? Aproximação. E aí, o que Deus fez? Deus falou assim, vamos pensar da seguinte forma. Vamos pensar da seguinte forma, ilustrando. É como se Deus falasse assim, como é que eu vou restituir a minha comunhão com o Diego, com o Vinícius, com a Lúcia, com a Juliana, com a Bruna, com o Jonathan, com a Ana Maria? Como que eu vou fazer isso? Sem contrariar eu mesmo. Exatamente. Entende? Como que eu vou? Porque Adão errou e agora existe um abismo entre Deus e a criatura. Existe agora esse abismo, que é o pecado. E aí, a gente pode imaginar Deus falando assim, como é que eu vou fazer? Eu preciso, né? E eu preciso me aproximar, porque Deus ama a sua obra. Gênesis diz que Deus ama a sua obra. Ele olhou e viu que tudo era bom. Ele ama. Por isso ele quer. Por isso que o apóstolo Paulo fala a Timóteo que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Porque Deus, Ele ama o que Ele criou. E Ele quer se aproximar do que Ele criou novamente. Só que existe agora um abismo entre nós, que é o pecado. Entende? E aí o que Deus faz? Aí Deus fala assim, já sei, Jesus Cristo. Ele vai na terra, Ele vai viver como um homem. Portanto, lá em João capítulo 17... quando Jesus ora, vamos ler lá, Jesus fala da glória que tinha. Quer ver? João capítulo 17, que é quando ele ora. Que ele ora pelos seus discípulos. É o versículo 5? É isso aí. Ó, o que ele fala. João 17, 5. Ele diz, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Aí ele falou, ó, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso é Jesus falando com o Pai, o próprio Jesus Cristo falando, olha, aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, Deus, ele olha para Jesus, vamos pensar assim, ele olha para Jesus e fala assim, olha, tu vai se destituir de toda a sua glória e você vai lá no mundo e você vai viver como homem. E você vai fazer o sacrifício dos sacrifícios, que é morrer na cruz do Calvário. E quando você morrer na cruz do Calvário, pela vida de todos, tá?
Quando o ser humano reconhecer, quando o homem e a mulher reconhecer que você foi lá na cruz do Calvário e morreu pela vida dele, então eu tornarei inocente. Eu perdoarei todo o pecado que está imputado nele por causa de Adão. Estão entendendo a linha de raciocínio? Então, isso é nós aqui ilustrando como Deus talvez estivesse lá em cima pensando. Então ele vai falar assim, olha, Jesus vai, morre na cruz do Calvário. Hoje, eu olho para o mundo e eu só vejo o pecado por causa de um homem. Agora todos pecaram. Não foi o que a gente leu no versículo 12? Por causa de um, todos pecaram. E nascemos no pecado. Porque está imputado a nós essa culpa de Adão. O pecado. E aí, quando a gente já nasce no pecado, a tendência é só pecar mais. Porque já estamos no pecado. Aí Deus fala, olha, hoje eu olho para a terra, só vejo o pecado. Então eu preciso de Jesus Cristo ir lá. Quando Jesus morrer na cruz, e essas pessoas reconhecerem que Jesus foi enviado por mim para a salvação deles, e que através de Jesus a gente vai poder se falar novamente, então eu perdoo os pecados deles. Eu vou justificar. Eu vou torná-los justos. Ou seja, você agora é inocente da culpa que Adão cometeu lá atrás. Você é inocente, você não tem culpa nenhuma do que Adão cometeu lá atrás. Por quê? Porque confessou a Jesus Cristo, ou reconheceu o sacrifício que Jesus cometeu, fez na cruz do Calvário. Entende? E aí agora, Deus olha para nós e fala assim, você é justo, nós podemos nos falar novamente. Só que nós somos justos diante de Deus, inocentados diante de Deus, só que nós ainda vivemos no mundo de pecado. Por isso que a nossa comunhão com Deus não é igual a que Adão tinha com Deus. Porque quando Adão estava no jardim do Éden, não existia pecado no mundo como existe hoje. Então nós ganhamos o direito de nos comunicarmos com Deus novamente e sentirmos a sua presença novamente. Só que ainda estamos limitados por causa da nossa carne pecadora. E porque Deus olha para o mundo e apesar de ver justos sobre a terra, ainda há pecado no mundo que o afasta. E por haver pecado no mundo, até os justos se contaminam novamente. Que aí é a nossa lição de hoje. Aí entra o capítulo 6 de Romanos. Por quê? Porque existem muitos justos que já foram inocentados e entendem que, olha, não, eu já fui inocentado por Deus, agora eu posso viver a minha vida. Eu posso continuar fazendo tudo o que eu faço, porque Deus já me inocentou. E aí o apóstolo Paulo, ele fala no primeiro versículo do capítulo 6, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele está falando aqui, pela graça nós somos salvos. A graça, o favor imerecido. A graça, o favor imerecido. Que favor foi esse? Deus mandou Jesus para mais uma vez nós termos comunhão com Ele. A gente nem merecia isso. Porque Deus podia simplesmente condenar o homem a partir de Adão. Deus podia simplesmente, vamos ser mais radical, Deus podia simplesmente falar, não quero mais saber de criatura, que já me decepcionou. E aí não teria nem a possibilidade de haver um dilúvio. Entende? Porque Deus já ia dizimar logo tudo da terra, falou, acabou. Aí vem Caim, mata Abel ainda, e aí o negócio só vai se afundando. Por isso que é o favor imerecido.
Porque quando o pecado entrou no mundo, o homem só foi se afundando na lama. E aí Deus ainda fala com seu amor, pela sua criatura, por aquilo que ele fez. Fala, não, ainda vou dar mais uma chance. A graça. Então, pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Fé em quê? Em Jesus Cristo. Porque é através de Jesus Cristo que nós somos justificados. Aí, a gente vê o apóstolo Paulo falando assim, olha, eu vou permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante. Não tem como a graça ser mais abundante. Porque a graça já é o favor imerecido. E no versículo seguinte, no capítulo 5, ele diz assim, cadê? No capítulo 5, versículo 20, ele diz assim, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, para que a gente quer viver no pecado? Para que a graça seja mais abundante sobre nós. Não tem como. É igual a gente costuma ensinar aqui, falando que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus, ele já mandou. Foi o Filho dele. Jesus Cristo, o favor imerecido. Eu não merecia. E ele falou, não, mesmo assim, o Vinícius, o Ivanor, o Diego, a Maria, todos lá na igreja da DM Berlim merecem ainda uma chance. Aí eu vou falar, eu vou permanecer no pecado, vou cometer as mesmas coisas, viver uma vida que vai contrário aos princípios de Deus. É só a gente pensar assim, pastor, tem como o senhor me listar o que eu não posso fazer? Não é uma questão de poder ou não fazer. É você entender os princípios de Deus. Quando você entende quais são os princípios de Deus e os segue, você vai ver se está vivendo contrário aos princípios ou não. Se eu vivo contrário aos princípios de Deus, eu sou o quê? Uma pessoa ímpia. Ah, mas eu estou na igreja. Eu sou um pastor, mas eu sou ímpio. Eu vou contra os princípios de Deus. Eu cometo na minha vida controvérsias. Pode falar. Pessoal, a gente que é criado na igreja, ou passa muito tempo na igreja, a gente ouve muita palavra ímpio, né? A gente não parou para pensar no que significa pio, né? Exatamente. Que é o seu contrário de ser pio, é o seu contrário de ser ímpio. Então, Isso aí. o pio, ele é justo, ele pratica caridade, não pratica iniquidade. Somente o que o ímpio pratica. Isso aí. Então, às vezes entender o que é o significado da palavra ímpio de fato. Porque você está na igreja e você não é ímpio. Esse é o grande ponto. Que as pessoas se julgam, não, eu já sou crente, eu vou na igreja, eu não sou ímpio. Ímpio é quem está lá fora, que não aceitou Jesus. Ímpio é quem faz tudo errado lá fora. Mas, infelizmente, dentro das igrejas está cheio de ímpio. Cheio de ímpio. Que é o quê? Pessoas que, apesar de superficialmente confessarem a Jesus Cristo e estão indo à igreja, vivem a mesma vida de pecado lá fora, fazendo tudo que vai contra os princípios de Deus. Meu irmão, e como é que eu aprendo os princípios de Deus? A Bíblia. Escola Bíblica Dominical, curso de doutrina. Então eu vou aprender os princípios de Deus. Meditando, orando. Né? E aí a gente vai entendendo. E aí quando eu começo a entender os princípios de Deus, o que Deus preza, eu começo a viver de acordo com os princípios de Deus. Então agora eu não sou mais ímpio. Entende? Eu continuo seguindo na direção da vontade de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está falando é isso. Olha só, a graça já é o suficiente. O que Jesus Cristo fala para o apóstolo Paulo? Paulo fala assim, Senhor, eu não estou suportando, estão me chibateando aqui, estou com espinho na carne, tira isso de mim, afasta de mim esse cara que está me chicoteando. E aí ele só ouve assim, Paulo, a minha graça
te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A graça te basta. Então, não tem essa de permanecer no pecado com a desculpa, porque isso é só uma desculpa para praticar o pecado. Entende? É só uma desculpa para continuar vivendo a vida que levava. Com a desculpa de que, para que venha superabundar a graça. Não. A graça ela é única e já é o suficiente para nós. Então, o apóstolo Paulo ele fala aqui no versículo 2. De modo nenhum. Ele está aqui, negando. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós que já fomos inocentados do pecado, já foi tirado de mim a culpa que Adão cometeu lá atrás? Todo esse fardo que o mundo vive hoje estava sendo imputado em mim, em você, em nós. Se Deus vai condenar o mundo por causa do pecado, nós também éramos culpados dessa condenação. Nós fazíamos parte desse bolo. Mas Deus não. Deus olhou e falou assim, confessou a Jesus, reconheceu, está justificado. Você é inocente. Aí agora eu vou continuar procurando me sujar com o pecado para ser condenado? Eu vou continuar dando brecha para continuar vivendo a vida do pecado? E as igrejas estão cheias de pessoas assim. A gente falou aqui na quarta-feira à noite sobre a hipocrisia. Pessoas que vivem de aparência. Chega aqui na igreja, é uma coisa, né? Vive uma vida aqui na igreja, participa de tudo, faz não sei o quê, faz isso, faz aquilo, mas está de aparência. Por quê? Porque lá fora é uma outra pessoa totalmente diferente. A hipocrisia. E Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus. Se nós formos colocar fariseu eram os que sabiam a lei lá no passado. Fariseu eram os homens que controlavam o povo. Eram os homens de Deus, os fariseus. E Jesus chegou para os fariseus e falou assim, vocês são hipócritas. Vocês estão aqui de aparência, mas o teu coração está em outro lugar, está puro, não está puro como a tua aparência. Entende? E se nós formos ver, as igrejas estão cheias de fariseus. Que sabem a Bíblia, conhecem a Bíblia, oram a Deus, cantam na igreja, participam dos departamentos. Fariseu. Os fariseus conheciam tudo isso. Jesus não fala que os fariseus iam para as esquinas e oravam com os braços abertos? Orava, cantava, ensinava o povo. As igrejas estão cheias de fariseus. Só que Jesus combateu eles. Falando, olha, larga de ser hipócrita. Porque vocês falam, fazem, se comportam de uma forma, mas o seu coração não é nada disso. Entende? Então o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aí ele vem no versículo 3. Ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. O 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vamos ler já o versículo 5, para a gente comentar. Porque, veja bem, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Veja bem, meus irmãos. Quando nós confessamos a Jesus Cristo, nós somos justificados, nós somos perdoados. A partir desse momento, o velho homem está morto. Quando eu recebo a justificação, como a gente viu na lição do domingo passado,
que quando você aceita Jesus Cristo, você já recebe também uma porção de santidade e depois você tem que prezar por ela. Quando eu sou justificado, eu já morri para o pecado. Meu irmão, mas e o batismo nas águas que a gente faz? Se eu já sou justificado, por que eu ainda tenho que me batizar? Porque o batismo é nada mais, nada menos do que o ato público para atender à ordenança que nos foi dada. Quando eu venho e me batizo, eu agora estou externando o que já aconteceu na minha vida espiritual. Eu estou externando a todos, confessando a todos que, olha, sim, agora eu estou morto para o pecado. Só que esse processo já começou na justificação. Já foi feito na justificação. Entende? Então, eu preciso me batizar nas águas? Sim. Só que o batismo na água, como o escritor diz aqui na lição, ele diz aqui assim, olha, o crente morre e ressurge no batismo nas águas. Todavia, ele não é obrigatório para a salvação. Isso é importante a gente entender. Não é porque estou me batizando nas águas que eu sou salvo. Estou salvo. A salvação, ela vem quando nós confessamos a Jesus Cristo. Então somos salvos. Só que eu preciso lutar pela minha salvação agora. Ou, em outras palavras, eu preciso lutar para me manter salvo. Eu já sou salvo. Por isso eu me santifico. Não é o tema do nosso trimestre? Santificação? Eu me santifico porque eu sou salvo. Eu não me santifico para me salvar. Isso que as pessoas não entendem. As pessoas querem se santificar para ter as coisas. Não. Eu me santifico porque eu já tenho as coisas. Por isso eu me santifico. Por isso que a Bíblia fala dos santos sobre a terra. Nós somos os santos. Nós somos. Nós fomos santificados. Nós já recebemos uma porção de santificação. Só que agora eu devo velar por ela. Eu devo cultivar essa santificação. Eu devo me manter santificado. E aí que é a caminhada do cristão sobre a terra. Porque é fácil? Não. Pode falar. Eu me lembrei agora daquela parábola que o Senhor deu os talentos para os homens e o que cada um fez com o seu talento. Exatamente. É isso aí. Um foi lá e multiplicou. O que ganhou 2 foi para 4, o que ganhou 3 foi para 6. O que ganhou 1, enterrou. Né? E aí chega o Senhor e fala, cadê o teu talento? Ah, enterrei. Por que tu não multiplicou? É a santificação. Entende? Nós recebemos uma porção de santificação. Quando eu chego e falo, não, eu confesso a Jesus Cristo, eu reconheço o sacrifício que Jesus fez na cruz para salvar a minha vida. Então a gente recebe um refrigério na alma. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que confessou a Jesus Cristo, no dia que aceitou a Jesus Cristo, que o coração ardeu, deu aquele alívio. Que a gente chegou em casa e parecia que estava flutuando. Isso aconteceu comigo. Conheço muitas pessoas que testemunham a mesma coisa. Que falam, olha, parece que um fardo saiu das minhas costas. Né? E a gente chega em casa e fala, nossa, eu estou leve, eu estou com vontade de chorar, eu não sei o que está acontecendo comigo. Por quê? Porque você que carregava a culpa do pecado, Deus simplesmente fez assim, olha, ela não pertence mais a ti. E aí aquela pedra que te oprimia foi tirada das suas costas. E você pode de novo respirar. Só que agora eu tenho que me manter assim. Agora eu tenho que me manter assim.
Então, o que acontece? Vamos voltar. O batismo nas águas, ele não é obrigatório para a salvação. Entenda o seguinte, uma pessoa está num leito de morte, no hospital. E essa pessoa vai lá e se converte. Fala, não, eu quero receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E ela logo em seguida morre. Não deu tempo de batizar, então quer dizer que ela não foi salva? Por isso que o velho homem morre a partir do momento que confessa ao Senhor Jesus Cristo. É o ato da justificação. Entende? Aí entra o outro parênteses, que é o quê? Se eu confesso ao Senhor Jesus Cristo e tenho a oportunidade de me batizar e não me batizo, então isso pode ser comprometedor da minha vida. Entende? Porque eu estou tendo a oportunidade. Eu tenho vida, eu tenho saúde. Por que eu não quero cumprir a ordenância em testificar diante de todos os homens que sim, eu morri para o mundo e agora eu vivo para Deus? Por que eu não quero fazer isso? Porque eu ainda tenho culpa em mim? Porque, como o apóstolo Paulo diz, ainda permaneço no pecado? Só se for. Porque a pessoa que já morreu do pecado, já morreu para o pecado e vive para Deus, tudo que ela quer é se aproximar mais de Deus. Tudo que ela quer é que todos vejam que sim, ela é uma nova criatura. Tudo que ela quer é que sim, que as pessoas olhem para ela e falem assim, você mudou. Tudo que ela quer é que as pessoas olhem para ela e falem assim, eu vejo Deus na sua vida. E aí eu não me batizo, então eu também estou descumprindo uma ordenança bíblica. Isso pode comprometer a minha salvação. Entende? Então a gente não pode misturar as coisas e também muito menos desprezá-las. Entende? Mais uma vez, se uma pessoa está num leito de morte e não tem a oportunidade de se batizar, mas confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então ela já está morta. O velho homem dela já morreu, ela é uma nova criatura, porque ela foi justificada. Entende? Aí se ela sai do leito de morte, se ela se recupera, Deus permite que ela viva e tudo, e aí ela começa a caminhar. E aí vem a oportunidade dela se batizar, então ela precisa se batizar. Entende? Então, ao mesmo tempo que nós vemos que o batismo nas águas não é diretamente para salvação, ou obrigatoriamente para a salvação, mas se nós deixarmos de cumpri-lo, pode comprometer a nossa salvação. Tá? Nós morremos e fomos sepultados com Cristo. A justificação já mata o velho homem. Isso é importante a gente guardar. E aí agora começa o apóstolo Paulo falando, a partir do versículo 5, ele começa falando de uma nova vida, uma nova posição em Cristo Jesus. Que é o quê? Capítulo 6, versículo 5. Vamos ler o 5, 6 e 7. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. O que ele está dizendo aqui? Jesus morreu na cruz do Calvário. Então nós, na semelhança da sua morte, também morremos. O velho homem morreu. Aí ele está falando aqui, olha, também o seremos na da sua ressurreição. Como Cristo ressuscitou? Eu sei que é uma pergunta muito vaga, mas como Cristo ressuscitou? Como que ele, depois que ele se ressuscitou e se apresentou para os discípulos, como é que ele estava? Ele estava santificado.
Portanto, o discípulo foi tocar nele e falou, não toque em mim mais. Agora eu vou para o Pai. Ele estava santificado. Ele já não podia ter mais contato físico com o homem por causa do pecado. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, olha só, se formos mortos na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Ou seja, se eu ressuscitei para Deus, ou como Jesus Cristo ressuscitou santificado, eu também tenho que ser santificado. Pode falar. Eu acho interessante, Paulo usa mais uma vez essa referência de plantar o corpo, como se a gente fosse uma semente, de fato, estivesse morrendo. E estava vendo aqui lá em 1 Coríntios, ele está, se não me engano, uma passagem que ele está discutindo sobre alguns que estavam pregando que Jesus não ressuscitou, que a ressurreição não existia. E aí ele fala que assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Então é mais ou menos isso que ele está querendo dizer, né? Então, de fato, Jesus ele foi ressuscitado já. Exatamente. Santo. Né? Exato. Ele não podia, portanto, Jesus já não caminhava mais somente. Ele aparecia no meio dos discípulos e sumia. Os discípulos estavam lá pescando, aí a última aparição de Jesus Cristo. Porque agora Jesus já era espírito, já era santificado. Então o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma referência para que, olha, assim como Jesus ressuscitou santificado, nós devemos subir das águas, a partir da justificação também sermos santos, puros. Ou lutar para continuarmos santos. Lutar agora, já que foi tirado de nós a culpa do pecado, nós devemos agora lutar. Não, eu vou lutar. Aquela minha vida que eu levava, eu não vou levar mais. Por mais que bata a minha porta todo dia. Mas aquilo que eu fazia, eu não vou fazer mais. Eu quero abrir um parêntese aqui nessa nova posição em Cristo, que a gente leu aqui no versículo 5, e explicar. O pecado. Mas quais eram os pecados que a gente cometia? Porque falar pecado é muito generalizado, né? Porque às vezes nós vemos pessoas lá fora que não confessou o Senhor Jesus Cristo, mas é uma pessoa boa. É uma pessoa honesta, é uma pessoa que paga suas contas. Ela só não confessou a Jesus Cristo. Então que pecado essa pessoa comete? Quais são esses pecados? Eu quero abrir esse parêntese. Veja bem. Temos o pecado de transgressão, tá? Ou seja, praticar o mal, pecar diretamente contra Deus, tá? E nós temos o pecado que a gente discutiu aqui na quarta-feira à noite, que é a iniquidade. A iniquidade é a causa do amor de muitos se esfriar. Tá vendo como é que as coisas se ligam? Meu irmão, que pecado que eu cometo? Que pecado que eu cometo? Iniquidade. E nós vimos que na quarta-feira nós estamos falando sobre o amor de muitos que estão se esfriando, o amor a Deus. Eu amo a Deus, será que amamos mesmo? E aí por que a gente não vê mais operações de maravilhas dentro das igrejas? Porque o amor de muitos estão se esfriando. Mas por que o amor de muitos se esfria? Por causa da iniquidade. E a gente falou, o que é a iniquidade? A iniquidade é injustiça ou ilegalidade contra Deus. Tá, mas que injustiça que eu cometo? Nós pensamos, sabendo que tudo começou com Deus, e veio o pecado e nos afastou de Deus, e vamos terminar, é Deus quem começa, é Deus quem termina, portanto em Apocalipse fala, Ele é o início, o fim de tudo. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Começou com Deus, vai terminar com Deus. Se vai viver com Deus, é outra história, mas é Deus quem vai botar um ponto final. Então quando nós entendemos essa linha do tempo, por mais que eu seja uma pessoa boa lá fora,
Se eu não reconheço o sacrifício de Jesus Cristo, eu estou cometendo uma injustiça contra Deus. Por mais inocente que eu seja. Entende? Só que tem um problema chamado pecado, que o apóstolo Paulo diz que cauteriza a mente de todos. Quando nós temos pecado em nossa vida, a nossa mente é cauterizada. E aí o que acontece com a cauterização? Perde-se a sensibilidade. Muitos deixam até de acreditar que Deus existe. Então, se eu não acredito mais que Deus existe, como que eu posso entender o que Ele fez pela minha vida? Ou o que Ele pode fazer pela minha vida? Se eu não acredito mais em Deus, como que eu posso entender que lá no final eu vou ter que dar conta para Ele de novo? Que lá no início nós tínhamos a probabilidade de nos comunicarmos diretamente. Imagina que Adão e Eva não pecassem e o pecado não entrasse no mundo e ali fosse povoado. Seria uma população com contato diretamente com Deus. Já parou para pensar nisso? Porque a partir de Adão e Eva, nasceu Caim e Abel. Mas imagina que o pecado não tivesse entrado no mundo. Então, a partir de Caim e Abel, eles iam casar, iam ter filhos, iam casar, só que sem pecado no mundo. Então, toda a humanidade teria um contato diretamente com Deus. Só que como entrou o pecado no mundo, Deus, ele teve que se afastar. Porque o pecado afasta a criatura de Deus. E aí, quando eu entendo isso, quando eu penso dessa forma, eu penso, não, eu quero voltar a ter contato com o meu Criador. Eu quero voltar a ter contato com o meu Deus, com o meu Senhor, com o meu provedor, com o dono da minha vida. Então eu vou lutar para que isso aconteça. Entende? Então eu vou lutar para restabelecer a minha ligação. Então a iniquidade que nós podemos dividir em injustiça e ilegalidade. Qual é a ilegalidade? Ilegalidade é a hipocrisia. Ilegalidade é a hipocrisia. É ilegal eu viver de aparência. Que foi o que a gente já comentou aqui. Isso é uma ilegalidade. Viver de aparência, fingir que é crente e viver uma vida aleatória lá fora, estou cometendo pecado. Estou cometendo pecado. Injustiça, trocar a bondade de Deus, o favor imerecido de Deus, as coisas de Deus, por outros desejos. Estou cometendo uma injustiça. Porque não reconheço. Entende? Olha a iniquidade. Então são esses pecados que nós cometemos. São esses pecados que muito ainda permanecem nele, mesmo confessando ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mesmo sendo justificados, ainda permanecem no pecado. Ah, meu irmão, mas como assim permanece no pecado? Assim, hipocrisia, vivendo de aparência. Estou permanecendo no pecado. Estou sendo injusto. Estou sendo ilegal para com meu Deus. Entende? Então, é isso. São esses pecados que nós cometemos e muitos cometem. Que o apóstolo Paulo está chamando a atenção. Olha, larga essa vida. Nós já fomos enterrados, nós já fomos mortos na morte de Cristo. Agora vamos ser também como Ele na sua ressurreição. Vamos ser santos. Vamos nos manter santos. E aí ele segue aqui, ó. Versículo 5 que a gente leu. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado,
para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. A fim de que não sirvamos mais o pecado. Então, se eu entendo que o meu velho homem pecador morreu com Jesus Cristo, eu não vou mais servir ao pecado. Mas eu vou ser como ele na sua ressurreição. Como que era ele na sua ressurreição? Santo. Entende? Dando sequência na leitura. Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Que é o que a gente está falando. Já morri, estou justificado. Ou seja, mais uma vez lembrando os irmãos, justificação é tornar inocente. Tornar justo. Justo de quê? Inocente de quê? Da culpa, do pecado que foi em nós imputado, mesmo a gente não tendo cometido esse erro. Não foi a gente que comeu do fruto proibido. Não foi a gente que quebrou a ordem de Deus. Mas por causa deles, todos nós pecamos. Então, justificação é tornar novamente inocente. Não, agora, o povo que está lá na DM Berlim, que confessou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não, aquele povo, eles estão isentos da culpa que foi cometido lá atrás. Então, quem está falando aqui, olha, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se eu morri com Cristo, assim como Jesus morreu e ressuscitou, eu creio também que quando eu confesso ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, o velho homem morreu e agora eu sou uma nova criatura. Não é que a Bíblia diz? Eis que tudo novo se fez. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo novo se fez. Então, assim como eu sei que Jesus morreu e ressuscitou, eu sei também que sim, o meu velho homem morreu e agora sim eu sou uma nova criatura. Isso aqui é um choque de consciência. Em outras palavras, nós podemos aplicar da seguinte forma. O apóstolo Paulo está falando assim, presta atenção no que você está fazendo. Assuma a responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Se você quer servir a Jesus Cristo, então você tem que assumir que você é uma nova criatura. Que você é um novo homem. Que as suas atitudes que você tinha acabaram. Agora você é uma nova pessoa. E você vai procurar andar com os princípios de Deus. É o que o apóstolo Paulo está falando. E eu não imagino o apóstolo Paulo falando de uma forma suave aqui. A gente lê de uma forma suave. Mas eu não imagino o apóstolo Paulo falando aos romanos de uma forma suave, não. Eu imagino o apóstolo Paulo sendo duro com eles. Porque, como eu disse, é um choque. Aqui, desperta. Acorda para a vida. Vem para a igreja, fala que aceitou Jesus, faz não sei o quê, e não muda nada na tua vida. Vai continuar vivendo do mesmo jeito? Nem sequer se interessa em saber quais são os caminhos que nós temos que seguir agora? É o que ele está falando nesse versículo. Versículo 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Vida eterna. Vida eterna. Só que esse versículo nós podemos ligar com esse versículo que a gente leu, o versículo 5. Se eu ler o versículo 9, dizendo, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Aí volta lá no versículo 5. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte,
também o seremos no da sua ressurreição. Se Jesus ressuscitou e ele não morre mais, é porque ele se tornou santo e foi morar com Deus. Se eu morri para o mundo e ressuscitei com Jesus Cristo, eu devo lutar pela minha santidade para que eu não morra mais, mas vive a vida eterna. Olha a responsabilidade que está sobre nós. Olha a exortação que o apóstolo Paulo está fazendo para nós. Vamos dar sequência, para das horas. Pois, versículo 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Mais uma vez o apóstolo Paulo está puxando a orelha. Olha só, em outras palavras. Se tu vai morrer para o pecado, morra uma vez só. Morra uma vez só. Em outras palavras, eu posso interpretar de outra forma assim, olha, se tu confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, não volta atrás para depois ter que vir e se consertar de novo. Faça uma vez só. E aí ele está falando, mas quanto a viver, viva para Deus. Viver para Deus é viver em santidade. Esse viver para Deus é viver para ver Deus. É viver para morar com Deus. E o que eu tenho que fazer para ver Deus e morar com Deus? Viver em santidade. Eu não posso ceder às tentações. Eu não posso voltar a pecar novamente. Ou, em outras palavras, eu não posso voltar a ter parte da culpa do pecado sobre mim. Porque pecar, nós vamos pecar. Entende? Pecar, nós vamos pecar. Vivemos no pecado. Só que, na sequência, ele diz assim, versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí ele começa a exortação até o versículo 14. Por que ele falou assim, olha, morreu uma vez, agora viva para Deus. Morreu uma vez, viva para Deus. Vai ser fácil viver para Deus? Não, porque ainda temos pecado na terra. Então eu vou pecar. Só que o apóstolo Paulo aqui, ele vai muito além. Porque ele fala assim, tem pessoas que ficam desafiando o pecado. Tem pessoas que querem viver correndo o risco do pecado. Como? Ele fala assim, versículo 12, até o 14, para a gente encerrar. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reinar. Reinar é ele viver aqui. Tá? Isso não quer dizer que ele não vá passar por aqui. Ele vai passar por aqui, mas ele não pode reinar. Eu devo ter o controle, o domínio sobre o pecado. Eu sou livre. Lembra da liberdade da última aula? Eu sou livre. Portanto, não reine. Ele não pode parar aqui e fazer moradia. Tá? Por quê? Porque quando ele para aqui e faz moradia, eu me submeto a ele. E eu obedeço a ele, ao pecado. O que é o pecado nesse contexto? A gente pode botar como os desejos da carne. Os desejos da carne. Que desejos da carne? Os desejos da carne que vão contra os princípios de Deus. É contra os princípios de Deus? Desejo da carne, pecado reinando. Cuidado. Vamos lá, dá sequência. Versículo 13. Aí entra o ponto. Nem tão pouco, ele fala, olha, nem tão pouco muito menos, nem pensar, apresenteis os vossos membros, ou seja, o vosso corpo, os seus olhos, a sua boca, a sua mente, o seu coração, ao pecado por instrumentos de iniquidade. Ou através de instrumentos de iniquidade.
Ou seja, sabe o que ele está falando aqui? Não apresente o vosso corpo por instrumentos de iniquidade ao pecado. É eu ver o que eu não devo, eu fazer o que eu não devo, eu andar com quem não devo. Por instrumento. O pecador, ele é um instrumento de iniquidade, ele é um instrumento do pecado. Não é o que a gente leu ali quando o apóstolo Paulo fala sobre reinar o pecado no coração? Que a pessoa obedece e se submete a ela? Então, por instrumento, eu também posso interpretar através de instrumentos. Ou seja, se eu sei que eu tenho uma amizade ou um amigo que comete tais coisas, cuidado com andar com ele. Ele pode fazer com que o pecado reine no meu coração. Se eu tenho tantos conhecidos, não vou nem classificar como amizade, se eu tenho tantos conhecidos que são infiéis às esposas, por que eu vou ficar andando com eles? A tendência é que o terreno que eles andam, que eles frequentam, se eu andar com eles, daqui a pouco eu estou igual a eles. Estou apresentando meu corpo por instrumentos de iniquidade. Se eu sei que na TV, de madrugada, no canal X, só passa pornografia, por que eu vou acordar de madrugada e vou, será que está dando? E vou botar lá. Estou apresentando o meu corpo por instrumentos de iniquidade ao pecado. Então tem pessoas que querem viver em alto risco de vida. E quando eu falo alto risco de vida, é vida espiritual com Deus. Tem pessoas que só querem viver em risco. São aquelas pessoas aventureiras, né? Fica tentando o pecado. E é numa dessa que o pecado entra e reina. E quando o pecado entra e reina, para conseguir se livrar dele, é difícil. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. O apóstolo Paulo fala que o pecado cauteriza a mente. E aí, se minha mente está cauterizada, como que eu posso ter a sensibilidade de reconhecer que sou pecador? Que estou pecando? Que estou cometendo um ato errado? Que estou indo contra os princípios de Deus? Então, cuidado. O apóstolo Paulo está falando assim, olha, não façam isso. Não apresentem os vossos membros. Ou seja, vamos aqui dividir. Não apresentem os vossos olhos, a vossa mente, o vosso coração. Não apresente os vossos ouvidos ao pecado, por instrumentos da iniquidade. Aí ele fala, porém, apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Apresente-se a Deus. Deus, eis-me aqui, sou uma nova criatura, morri para o mundo. Meu velho homem morreu, e agora? O que eu faço? Aí nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, a maior profecia revelada ao homem, está aqui. Aonde Deus se revela ao homem, está na sua mão. Muitas das vezes está na sua prateleira de casa, pegando poeira que tu nem abre ela. A Bíblia, a palavra. Aí eu vou ler a palavra. E aí eu vou ver como eu apresento agora os meus membros, meus olhos, a minha mente, o meu ouvido, o meu coração, as minhas mãos, as minhas pernas, como instrumentos de justiça. Levar a palavra, evangelizar, cuidar de almas, amor ao próximo. Agora eu vou ver como que eu posso ser um instrumento da justiça para Deus. O último versículo, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por que ele fala isso? Porque se você ler o capítulo 5, você vai ver que a lei é quem mostra o pecado. Se não houvesse lei, não haveria pecado, entre aspas. Por que não haveria pecado, entre aspas? Porque as pessoas não saberiam que estariam pecando.
Mas a partir do momento que a lei chegou e falou isso é pecado, os homens cometem, olham para a lei e falam, estou em pecado. Então a lei expõe o pecado. A lei mostra o quão pecador nós somos. A lei condena o pecado. O que eles queriam fazer com a prostituta lá atrás? Apedrejar, por causa da lei. Má interpretação da lei? Talvez, mas era por causa da lei. E aí Jesus falou, opa, não, peraí. Se vocês querem matá-la, qual de vocês não tem pecado? Aí o que eles fizeram nos seus corações? Olharam para a lei. Opa, aí não, eu também. Porque a lei fala para não matar. E eles já iam matar. E não, a gente não pode. Olha como é que Jesus é sábio, né? Ah, vocês querem matar ela por causa da lei? Então, olha para a lei. O que vocês vão fazer com ela agora? Cadê o homem que estava com ela? Em outras palavras, Jesus falou isso. Vocês querem matar a prostituta, não quer? Mas cadê o homem que estava com ela? Provavelmente estava adulterando. Fornicando. Mas cadê ele? Vai ver, isso aqui é uma alegoria, tá? A Bíblia não está me dizendo isso. Mas me permite imaginar, vai ver, o homem que estava com ela estava no meio com a pedra na mão. E aí Jesus fala, olha só, vocês querem matar ela? Nas minhas palavras, olha para a lei, já que vocês estão seguindo a lei. Ah, não adulterarás. Opa, já largou a pedra. Não matarás. Já largou a outra pedra. E aí a Bíblia diz que saiu todos. Porque, nesse momento, pela graça, o favor imerecido. Jesus estava ali por causa do favor imerecido que Deus tem pela humanidade. Pela graça. Então ele está falando aqui, olha, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, porém, ou mais, debaixo da graça. Se eu estou debaixo da graça, o pecado não pode ter mais domínio sobre mim. Se eu fui justificado, se eu fui tornado inocente, se eu fui tornado justo, o pecado agora não pode mais me dominar. Eu vou estar sujeito ao pecado? Sim. Sim. Quando Jesus fala no mundo tereis aflições, também é no mundo tereis pecados. E os pecados são suas aflições também. Então, eles não podem me dominar. Ele está falando, fica firme. Luta contra os pecados. Não se submeta a eles. Porque vocês já morreram para o pecado. Vocês são novas criaturas. Vocês foram transformados. Vocês foram inocentados da culpa do pecado. Vocês são livres. O fardo do pecado não está mais sobre a sua vida. Mas permaneça santo. Lute pela santidade. Lutem para se manter livres da culpa do pecado. Não andem por aí com culpa. E eu tenho sempre algo a esconder. Eu nunca estou com o coração totalmente aberto. Porque sempre tem uma culpinha lá no coração. E se alguém tocar nesse assunto aí, vai mexer na minha ferida. Porque isso aí é meu ponto fraco. Que culpa é essa que você carrega? Então ele está falando aqui que o pecado não tenha mais domínio sobre vós, porque a lei que era para apontar o pecado não está mais sobre nós, mas a graça de Deus que nos perdoa de todos os pecados. Amém?